O importante é sempre você ter um objetivo muito claro, né? Então, eu acho que traçar um caminho, você nunca perder o foco desse caminho, é o mais importante. Então, é traçar um caminho com um foco bem determinado. Errar vai fazer parte desse percurso, desse trajeto, mas o importante é você sempre se levantar e continuar caminhando, e isso vai te levar ao seu objetivo. Você não pode perder nunca a confiança e o foco no objetivo traçado desde o início. Sou Alexandre Ade, tenho 49 anos. Eu vim de família bem humilde, eu acho que, como a maioria, talvez, dos brasileiros, né, boa parte das pessoas acabam tendo esse link com a questão de falar um pouquinho da sua história, que vem de família humilde. A minha não é muito diferente disso, né? Então, desde criança, eu comecei a aprender o certo e o errado, e graças a Deus eu tive uma família muito presente, uma família que sempre procurou mostrar as coisas corretas na vida, onde você tem uma certa integridade diante de tudo. E desde criança eu trabalho, eu me recordo que as dificuldades eram tantas que minha mãe tinha que se desdobrar muito para trabalhar e colocar um alimento em casa, né? E a minha mãe, ela tinha que fazer tudo sozinha. Ela trabalhava de segunda a sábado numa farmácia e começava a vender N coisas. Vendia Avon, Pierre Alexander, Yakult, Mami, acho que tudo que passava lá que era uma coisa tipo, isso aqui dá para vender em casa, tem catálogo, minha mãe pegava para vender. E aí, obviamente, as pessoas de casa tinham que ajudar, nós tínhamos que ajudar. Então, a minha irmã mais velha cuidava da casa, a minha irmã do meio cuidava da alimentação, e eu e minha irmã mais nova tínhamos que entregar Yakult, fazendo como, né? Uma criança ali de 9, 10 anos vendendo Yakult na rua, né? Em São Paulo ainda. Eu acho que aí começou minha trajetória na logística, sem querer, sem imaginar que um dia eu estaria aqui, depois de 20 anos trabalhando com uma carreira dentro da área de logística e distribuição. Então, acho que o meu pontapé começou ali, ainda na infância, e com o passar do tempo fui aprendendo e traçando aí uma trajetória para a vida, né? Fui morar no interior, lá por volta dos 14 anos, que eu passei a trabalhar dentro de uma empresa, na fábrica, a parte toda operacional. Uma das coisas nessa empresa que me chamou bastante atenção e que me recordo até hoje é que eu pesava 56 quilos em um determinado momento da minha história dentro da empresa. Eu saí da área de produção e fui trabalhar na embalagem, e aí tinha que receber caminhões. As caixas pesavam mais do que eu, né? Então, muitas vezes, era um passo para frente e dois para trás com a caixa no lombo, né? Com essa posição na área de embalagens, em algum momento eu virei também um office boy, né? Naquela época eu fazia serviço de bancos, comecei a fazer serviços administrativos e com o passar do tempo fui ganhando a confiança e a credibilidade dos meus chefes e aí eu comecei a atuar dentro da área administrativa. Depois de 4 anos nessa empresa e tendo bons resultados, eu achei que era hora de voltar para São Paulo e buscar ainda novos crescimentos, novos desafios. E aí eu voltei para São Paulo, achando que no dia seguinte eu estaria empregado, né? E foi realmente um baque, porque eu não consegui emprego nos 6 primeiros meses. Foi duro, foi difícil, porque apesar de achar e entender que eu tinha uma bagagem, quando eu comecei a me deparar com os processos seletivos, eu percebi que ainda faltava muita coisa. Talvez postura, inclusive, para participar de entrevistas. E depois de 6 meses, eu consegui uma entrevista para fazer dentro do cartão, na época, os melhores cartões de crédito que tinha no país, era o cartão American Express, e eu participei de um processo seletivo que era infinito, tanta entrevista naquele dia, que o meu sentimento ele foi tão claro de que eu consegui a última vaga. As pessoas foram desistindo porque existia uma questão de escala de trabalho, porque era uma central de atendimento, e esse processo as pessoas foram desistindo porque era uma escala de revezamento, tinha que trabalhar às vezes de sábado ou de domingo, e as pessoas foram desistindo. E eu consegui a última vaga porque foi o único que sobreviveu a esse martírio inteiro, sem tomar café da manhã, sem almoçar, sem jantar, e aí eu fui contratado. Mas aquilo também me fortaleceu. Na minha cabeça ficou bem claro de que eu tinha condições de ser escolhido, e fui, graças a Deus não fui, mas ficou aquele pontinho de que eu passei o dia inteiro e fui escolhido porque foi a última vaga que sobrou. E eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que mostrar que eu era um dos melhores funcionários. E eu trabalhei com isso e esse foi o objetivo. E, de novo, voltando à minha frase, eu acho que a gente tem que traçar sempre o objetivo e tem que sempre buscá-lo. E aí os percalços no meio do caminho vão acontecer e você tem que sobreviver. E foi isso que eu fiz e durante vários meses seguidos eu fui considerado como o melhor funcionário da organização.
E isso sempre me enchia de orgulho. Até um dia que eles tinham que trocar e montar 2 estruturas diferentes dentro da organização, e o meu nome surgiu para que as 2 áreas eles me queriam. E eu aceitei um novo desafio, indo para uma outra área onde eu não conhecia absolutamente nada, mas como um desafio profissional, porque eu queria novamente conhecer mais coisas. E depois de 2 anos e meio, eu também fui buscar novos desafios. Quando a Philip Morris bateu a minha porta, era um trabalho temporário, mas eu era movido a desafios e eu topei esse trabalho temporário. E depois de um mês, eu estava efetivado dentro de uma outra grande multinacional, trabalhando na área contábil. Então, eu trabalhava como analista contábil na época, e eu trabalhei para o grupo. Então, eu trabalhei tanto para Kibon, que fazia parte do grupo, para Philip Morris, para Kraft Lacta. Então, durante 6 anos, eu trabalhei nesse processo da organização na área contábil. Até um dia que a empresa resolveu que a parte administrativa todas, por conta de incentivos fiscais, foi para Curitiba, e eu não tinha interesse na época de ir para Curitiba. Eu era noivo, pagava apartamentos em São Paulo, e eu achava que o mercado de São Paulo ainda era um mercado muito promissor. Então, eu resolvi não ir para Curitiba. Eu fazia comunicação social na faculdade, porque era um dos meus hobbies, um dos meus sonhos. Era um dia trabalhar para uma rádio, trabalhar para rádio na parte de jornalística. E aí eu acabei saindo da Philip Morris em 98, nesse processo de mudança para Curitiba. Eu resolvi e achei melhor e prudente sair, e eu saí. E trabalhei 1 ano fora tentando investir num sonho de montar uma editora junto com alguns amigos da faculdade. Eu não tinha know-how nenhum, né? Foi muito empolgação, foi muito coração, então, talvez faltou um pouco de planejamento. Não deu certo. E aí realmente eu tive que dar uma recuada, mas investi muito dinheiro para abrir uma editora. E aí eu perdi praticamente tudo. E eu sabia que eu precisava retomar e começar novamente. E aí eu, de manhã, trabalhava ainda tentando buscar algumas coisas para lançar uma revista. E à noite, eu tinha arrumado um emprego para trabalhar como supervisor de atendimento 104, né? E aí eu era supervisor à noite, eram 4 horas, era part-time, e eu trabalhava, então, das 7 às 11 dentro do Centro Empresarial em São Paulo. E durante o dia tentava vender a revista. Mas um belo dia, a minha parceira de trabalho na Philip Morris me ligou, porque o gerente queria saber como que eu estava, já que existia uma atividade dentro da organização que ele não conseguia ninguém para resolver o problema. E ele mandou me sondar no mercado para saber se eu estava disponível para, pelo menos, prestar serviço na oportunidade para a Philip Morris. E aí eu estava disponível, eu voltei como contratado para poder executar aquela atividade por um período X de tempo. E aí eu ficava de manhã trabalhando na Philip Morris como consultor, digamos assim. Eu trabalhava das 7 às 5 da manhã e depois eu corria para outro trabalho das 19 às 23. E eu fiquei durante 1 ano trabalhando nas 2 posições para tentar recuperar tudo aquilo que eu havia perdido. Até que um determinado dia as 2 empresas me colocaram na parede. A empresa de telefonia queria que eu permanecesse por lá mais full time, só que o salário era ainda melhor do que eu ganhava como consultor da Philip Morris. Aí, de novo, eu tive que tomar uma decisão, e essa decisão ela foi pensando que eu poderia voltar à Philip Morris. E aí eu deixei a empresa de telefonia e continuei como consultor da Philip Morris. E aí, quando a transição para Curitiba foi feita definitivamente, me convidaram outra vez para ir para Curitiba e eu não aceitei. E aí, eles me fizeram uma proposta de ir para um centro de distribuição, isso lá em 99, 2000. E aí foi o meu primeiro contato com a área de logística, e aí eu fiquei até hoje. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Carreira Talk Show, o primeiro talk show sobre carreira do Brasil. Meu nome é Giovana Cajueiro Toffolo, sou consultora de carreira e negócios e hoje comigo, me ajudando aqui com mais um episódio, meu parceiro, fundador da Grow, Paul Barramontes. E aí, Paul, tudo bem? Tudo bem, Gi? Hoje fazendo mais um programa, mais um Carreira Talk Show. É o nosso queridinho, eu adoro fazer esse programa, é um dos programas que eu mais aprendo e conversar com executivos é realmente um prazer. Eu espero que você aí que nos assiste, que nos acompanha, esteja gostando de todo esse conteúdo que a gente está gerando para vocês. Vocês acabaram de acompanhar a história do Alexandre Dall'Acqua EAD.
gerente de logísticas, operações, supply chain, distribuição. É um dos profissionais que eu admiro muito, tem uma carreira incrível e você viu, né? A história dele gerou muitos insights e agora a gente vai bater um papo com ele. Pega papel e caneta que você vai anotar mais um monte de coisa legal. Mas é claro que antes, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, comentar, compartilhar com amigos e colegas. O seu compartilhamento, o seu curtida e a sua inscrição nos ajuda a continuar produzindo conteúdo como esse para alavancar a sua carreira e os seus resultados. É isso aí, vamos lá, vamos bater um papo com o EAD. EAD, muito legal a sua história, a gente se identifica muito, né, nos altos e baixos. E o que eu percebi é que nessa sua trajetória você foi adquirindo competências e habilidades para lidar com os desafios que você teve desde a infância, vendendo Yakult até uma posição de gestão. Eu queria saber de você qual foi a competência que você mais penou para aprender e por que ela foi válida para você no final das contas. Olha, Gi, eu não sei se foi a mais difícil, né, mais penosa. Eu acho que ela foi o primeiro grande desafio, que foi ser um gestor. Nunca havia sido um gestor. E quando você é confrontado com os principais funcionários do departamento, que a cadeira que você está sentando é a cadeira dele. E que ele que deveria estar ali, não você. E você acaba de desembarcar no departamento e você acaba tendo um desconforto. Aí você começa a pensar N coisas, né? Uma das primeiras que passou na minha cabeça foi como é que eu vou lidar com esse cenário? Como é que eu vou lidar com um funcionário que passa a estar descontente com a área e sendo ele um dos principais funcionários do setor, né? É uma linha muito tênue ali entre você... como você aborda esse assunto, como você discute esse assunto com uma pessoa que está frustrada. E eu acho que eu consegui entender a dor dele, mas eu queria que ele entendesse a minha também. Eu fui convidado para assumir uma área e eu entendi aquilo como um desafio e aceitei. Ele, por outro lado, não tinha os skills necessários para sentar naquela cadeira e ele não sabia disso. Talvez a informação não tenha chegado de uma maneira muito clara para ele. Então, eu acho que o bom velho papo, a verdade, assim, a confiança que você tem que passar para as pessoas, que elas têm que ter a empatia contigo, eu acho que fez com que eu não só ganhasse o funcionário de volta, ele sendo realmente um dos melhores funcionários do departamento, mas também dando a condição para que ele pudesse crescer, ou seja, ajudando ele no seu desenvolvimento profissional. Acho que esse foi um grande aprendizado e logo de cara, assim que eu sentei na cadeira, já me bateu a porta um grande desafio. Eu sou do ramo da logística, né, supply chain, e é uma área muito dinâmica, onde normalmente você tende a ficar muito tempo e você passa por diversas dificuldades, né? E a gente sabe que no Brasil a logística ela é um problema, né? Em outros lugares do mundo não é tão terrestre como é o que acontece aqui, e a gente tem armazéns, tem uma série de dificuldades. Qual foi a principal dificuldade que você enfrentou na sua carreira na logística? Quando eu assumi uma outra cadeira, que era uma cadeira de planejamento, né? Quando você fala de planejamento, você fala, nossa, você tem que ter todos os ingredientes da operação para que você possa fazer com que aquele fluxo funcione. Quando eu sentei na cadeira de planejamento, na verdade, a função daquela posição naquele momento era pega os embarques, tira da fábrica e leva para o centro de distribuições, para os pontos finados, enfim. Era isso, era basicamente um executor das atividades. Só que a gente tem um problema sério com os estoques, né? Eu acho que ter estoque é sempre um grande problema, porque você está tirando recursos do que você pode investir, às vezes, numa área comercial, numa área de marketing, para investir em estoque. Ou seja, você não tem a certeza de que você vai vender aquilo que você já produziu. Então, é muito melhor você investir no marketing, né? Justamente para alavancar as vendas e você depois fazer a puxada e fazer a produção diante de uma estimativa. Nós não tínhamos isso na organização, né? Na verdade, tínhamos mais estimativas do que precisava. Né? Tinha estimativa de vendas, tinha estimativa de produção, tinha estimativa da área de planejamento, todo mundo tinha uma estimativa. O grande detalhe é que cada uma dessas estimativas tinha o seu volume, cada um tinha o seu colchão. E aí era muito difícil, era muito complicado você realmente gerir aquilo e os estoques cada vez mais altos. E falando especificamente do produto que nós trabalhávamos, era um produto que você paga os impostos antecipadamente. Então, já tinha um outro fator muito negativo, além dos estoques altos, você tinha ainda já o pagamento antecipado. E muitas vezes a empresa tinha que buscar recursos no mercado financeiro para poder pagar esses impostos, para depois que gerasse receita, ajustasse
esses empréstimos que a empresa buscava no setor. Então, era um desconforto. Então, o primeiro passo foi tentar desmistificar de que era necessário ter tantas estimativas de vendas. Então, nós precisávamos de um forecast muito bem feito, uma estimativa que a gente pudesse confiar. É claro que o medo de você ter ruptura ele é muito grande. No universo como um produto de bens de consumo como era o nosso, era muito complicado. A gente sempre brincava na época que se a gente chegar por último, a Coca-Cola chegava primeiro e levava o dinheiro do varejista. Então, a gente não podia ter ruptura. Uma vez que você perdeu aquele ponto de venda, teve um corte no faturamento, era muito difícil você conseguir buscar de volta aquele volume perdido. Então, tinha ali uma linha muito difícil, uma linha muito tênue entre você conseguir gerenciar isso. A solução foi o SNOP, é colocar todo mundo dentro de uma sala e começar a chorar as pitangas, a reclamar, a colocar todas as suas dores, e a gente levou um tempo para que todo mundo pudesse. Está todo mundo nu agora? Isso, agora a gente vai falar realmente do que vale e do que interessa, faz sentido para a organização. Até que a gente conseguiu, depois de um bom período de tempo, ajustar e afinar, e a gente falava de uma estimativa de vendas e todo mundo trabalhava com ela. E com isso a redução dos estoques foi uma coisa até, digamos que natural, normal, e fez parte de todo um contexto. E isso, às vezes a gente fazia o básico e o simples, você ganha tanta medalhinha fazendo o básico e o simples, porque as pessoas acham que tem que inventar tanta coisas absurdas no dia a dia, e se fizer o básico, você já está muito bem. Então, às vezes a gente precisa só tomar cuidado no que a gente está querendo fazer. Faz um Frankenstein lá e a coisa não é bem assim. Yad, eu queria explorar até um pouquinho isso. Você ficou anos, né? Construiu uma carreira dentro de uma empresa só, ficou muitos anos dentro de uma empresa. E isso é algo que hoje não é mais comum, né? Hoje a geração, aí estou me incluindo, né? Não quer mais ficar numa mesma empresa. Porque eu vejo muitas vezes que não consegue nem se automotivar e se autodesafiar para ficar na mesma empresa. Como que você fez isso? Como é que você se automotivou e se autodesafiou para construir uma carreira longa em uma única corporação? Eu acho que esse é um ponto bem interessante, eu gosto muito desse assunto, porque hoje, para muitas pessoas, aquele cara está há 20 anos dentro da empresa, ele é um acomodado. Então, muitas vezes pode acontecer sim, também, não vou dizer que ninguém se acomoda de vez em quando na sua cadeira. Mas você se automotivar é você conseguir conhecer bem a organização e saber que você tem tanta coisa para fazer dentro de uma estrutura, quer seja dentro da logística, tem muita coisa para fazer, tem muita coisa para você adquirir conhecimento, porque a empresa ela te dá muitas oportunidades de você alterar processos, mudar políticas. Eu acho que você tem que se desafiar todos os dias, né? Eu acho que você tem que olhar para dentro da operação, olhar para dentro da organização e verificar quais são os pontos de atenção, de melhorias. Eu acho que quando você cria essa identidade com a empresa, você tem essa oportunidade de você mesmo construir os seus degraus e você conseguir subir. Dentro da organização, mesmo, por exemplo, na área contábil, eu trabalhei 6 anos na contabilidade. Só que eu passei pela Philip Morris, eu passei pela Kibon, eu passei pela Kraft Lacta Sucharo, eu passei pela importação da cerveja Miller junto com a Brahma. Ou seja, dentro da área contábil, eu não era um contador, eu não era um cara que ficava sentado na mesa resolvendo um único tipo de assunto. Dentro da área contábil, eu consegui passar por todas as etapas dos processos. Passei por custos, né, pela implantação de parte do sistema. Inclusive, o pessoal da época de sistemas falava que eu era a pessoa que mais conhecia o sistema na área contábil, então qualquer coisa ligavam para mim. E todo mundo tinha essa possibilidade de ter esse conhecimento. Mas as pessoas, às vezes, elas falam assim, vou fazer isso aqui, daqui a pouco eu quero ir para um outro lugar, tal. Ok. Mas você tem a possibilidade de aprender muito dentro de uma empresa. Então, eu passei por vários cargos dentro da Philip Morris, mesmo dentro da logística, e fazendo coisas diferentes. Eu nunca fiz a mesma coisa. Eu sempre fiz coisas diferentes. Por quê? Porque você consegue buscar isso dentro da organização. Ela te dá a oportunidade. Porque você precisa mostrar as necessidades do dia a dia. E eu volto de novo a um outro tema, que é o conhecimento daquilo que você faz. É o conhecimento da empresa. Gostar do produto que você trabalha. Confiar na empresa que você está trabalhando. Se você confia nas coisas que você faz, se você confia na instituição que você trabalha, se você tem um clima organizacional muito bom, eu não vejo por que ainda hoje a gente não possa ficar mais tempo dentro de uma organização. As organizações estão evoluindo justamente com tudo de novo, das inovações, das novidades que vem no mercado. Então, as empresas elas estão se renovando. E por que eu não posso me renovar dentro da mesma organização?
Mas também não tem nada contra as pessoas que queiram ir para outros tipos de serviços ou produtos para também adquirir novos conhecimentos. Eu acho que todas as coisas elas são importantes. A gente sempre fala que as modas voltam, né? Então, às vezes a gente fala nos 70, aquela boca de sino, depois ela volta, vira moda de novo. E hoje a gente está falando que também as pessoas com mais idades, que é o meu caso, elas não estão renegadas ao mercado. Elas têm qualidade, elas têm conhecimento e elas podem voltar ao mercado para oferecer muitas coisas. Então, dá para você ficar dentro de uma organização ainda assim por bastante tempo. Basta você saber onde estão as oportunidades e o que você pode fazer para continuar. Eu concordo plenamente com você, Adi, principalmente com esse fato de que no momento que nós estamos vivendo de pandemia, antigamente você ficava muito tempo numa organização e o mercado estava favorável para você trocar de tempos em tempos com essa nova geração, mas hoje com a pandemia, quanto mais tempo você fica numa organização, melhor, porque o mercado é incerto, ou seja, isso acaba voltando de uma forma ou de outra. E aí eu queria te fazer uma pergunta que eu gosto de fazer em todos os programas, que é, se você pudesse dar uma dica para o EAD no começo da carreira dele, que dica seria essa? Uma dica? Olha, eu acho que até hoje eu tenho que aprender com isso. É uma das coisas que eu preciso me desenvolver. A gente fala muito hoje de network, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, sou ainda uma pessoa muito tímida. Mas eu tenho muitos princípios, né? Então eu tenho muita integridade, eu gosto das coisas muito certas e tal. Mas a minha questão de um relacionamento, eu sempre tive um bom relacionamento com todas as áreas. Impressionante, todas as áreas me conheciam, eu participava das reuniões, mas ainda assim eu julgava um cara muito aquém do network. Então, eu sempre fiz meu trabalho dentro das 4 linhas, né? Então, dentro da organização eu estava ali sempre fazendo o meu trabalho muito bem feito, interagindo muito com todas as áreas, era impressionante como todo mundo queria que eu participasse das reuniões e tal, mas fora dessas 4 linhas, eu me isolava, eu não fazia talvez as coisas mais protocolares, né, por exemplo, o que está acontecendo lá no LinkedIn, o quanto que eu posso falar dentro desse canal, o que eu posso ajudar outras pessoas, o quanto eu posso realmente me expor, mas não só em função de ter outras pessoas que me conheçam para ganhar vantagens em cima disso. Não, para compartilhar informações e experiências e as pessoas terem a oportunidade de me conhecer e também me perguntar. Eu nunca, talvez, tenha me permitido, eu nunca tenha entendido isso como uma grande oportunidade. Então, acho que uma das coisas que eu preciso aprender e que eu faria de diferente, acho que desde o começo da minha trajetória profissional, era ter dado mais campos. Eu sempre fiz isso dentro das 4 linhas, ali com a minha equipe, mas eu nunca fiz isso fora das 4 linhas, nos bastidores. Eu acho que era importante que talvez eu tivesse ampliado um pouco mais, além da minha rede, mas também o meu conhecimento, ter colocado o meu conhecimento à mercê e à disposição das outras pessoas, que eu acho que conseguiria ajudar muito mais pessoas do que talvez eu já tenha ajudado. Com certeza, Ed, uma das bases do meu trabalho aqui com o Paul é o networking. O networking abre muitas portas, abriu para mim, abriu para o Paul. Então, essa é uma dica extremamente válida. E antes da gente encerrar, por causa do tempo, a gente tem mais 2 perguntinhas. Essa pergunta eu brinco que ela é bem simples, mas não tanto. Ed, como você lida com a pressão? Eu sempre acho que eu nunca consegui lidar com a pressão. Eu acho que a gente tem sempre um sentimento de que a gente nunca quer ser colocado na parede. A gente nunca quer ser colocado à prova de absolutamente nada. A gente quer chegar, fazer nosso trabalho, ir embora para casa e falar, ó, trabalho executado. Mas a pressão, ela vive nos cercando, ela vive no dia a dia, ela faz parte do dia a dia e a gente só cresce com a pressão, né? Porque a gente vai errar, então nada melhor do que errar, às vezes, com decisões para que você depois possa corrigir e acertar. Eu aprendi também, dentro de todas as etapas profissionais pelas quais eu passei, eu aprendi a lidar com a pressão. E quando você entrega produtos em 24 horas, e eu trabalhei numa empresa de 26 anos, que sempre entregou em 24 horas, você trabalhar no barril de pólvoras todo dia. Você chegar para uma reunião de SOP e falar que você vai cortar os colchãozinhos de todo mundo, você tem uma baita pressão, porque o dia que cortar, todo mundo vai colocar o dedo na tua cara e falar assim, cortou, houve ruptura, foi você. Então, assim, eu sempre lidei com a pressão, mas de uma maneira planejada. Eu acho que a pressão você vai enfrentar em todas as etapas da sua vida, né? Existe a pressão até de você chegar na sua namorada para você, de repente, conquistar uma pessoa. É uma pressão. Nem todo mundo tem essa facilidade. Então, assim, todas as etapas, quer seja profissional ou pessoal, você tem as pressões. E lidar com tudo isso, ela tem que ser uma maneira tranquila. Você precisa realmente olhar de frente para o negócio,
você tem que falar assim, eu vou encarar isso, mas com planejamento. Também, muitas vezes, aquele você ser o herói morto, o herói morto não resolve nada, né? Então, precisa ser um herói sim, mas não precisa ser morto, né? Então, você vai encarar um problema, se prepare para ele. Planeje como você vai fazer. Se de repente na sua frente tem um obstáculo que você não consegue saltar, muitas vezes tem uma porta do lado, é só você abrir a porta. Se você não tem a porta do lado, também não consegue saltar, então talvez você tenha um caminho um pouco mais longo, mas você pode fazer um percurso diferente e você chega do outro lado também. Então, sempre tem alternativas. Basta você parar, planejar e ter o foco em ir adiante. A pressão vai acontecer sempre. E ainda mais no mundo que a gente vive, né? Lidar com a pressão é meio que obrigatório, né? Porque eu não conheço nenhum trabalho que ninguém fala assim, nossa, tô tranquilo. Não, é trabalhar com pressão o tempo inteiro, essa é uma habilidade. E até a forma como você fala, né? A gente já mostra como você lida com a pressão, como você tem uma certa tranquilidade. E aí, antes de ir pro final, eu queria saber isso, essa tranquilidade sempre foi assim? Ou teve um momento em que o EAD não conseguiu segurar esse lado tranquilo seu? Não sou tranquilo. Na verdade, a gente disfarça, né? O passar do tempo também mostra para nós que nós temos que disfarçar. Né? Fazer uma apresentação na frente de muita gente é sempre difícil. E aí você tem que disfarçar. Assim. Fingir que você não está nervoso, que você não está tenso. Então, eu disfarço talvez bem, né? Mas eu estou extremamente nervoso, inclusive gravando isso aqui com vocês. É bem difícil. Então, eu não sou uma pessoa tão calma assim. Sou uma pessoa até agitada. Eu gosto das coisas muito certas, eu gosto de acompanhar muitas coisas, né? Delego bastante, mas eu também acompanho para não deixar as pessoas sozinhas e solitárias e se achando que estão perdidos no negócio. Então, assim, eu acho que o mínimo que um gestor pode ter é pensar nas coisas, né? O famoso contar até 10, mesmo que você não esteja contando em voz alta, mas conte. Ali dentro, no seu eu, conte até 10, respire, porque você sempre vai encontrar uma resposta satisfatória. Né? O importante é que você nunca, de repente, diante de um problema, de uma adversidade, você tente bater de frente. Por mais que você não concorde, tal, e você tem que expor sim os seus pensamentos, mas para um pouquinho, pensa, porque as pessoas são diferentes, então você vai ter realmente embates, você vai ter essa situação, e é muito importante que elas existam, porque você também tira muitos proveitos dessa diversidade, das pessoas pensarem de forma diferente. Então, não é só o seu pensamento, não é só as suas coisas que estão corretas, pelo contrário, né? Então, você tem que ter a tranquilidade, a paciência de respirar fundo, de contar até 10, independente se você concorda ou não com a situação, para você poder analisar. Às vezes, muitas respostas dadas de bate-pronto, a gente se arrepende depois delas, né? A gente precisa analisar um pouquinho. Então, estar calmo é um estado muito importante. Estar calmo disfarçando é muito importante também para você não transmitir nada de ruim para as outras pessoas. Então, eu estou aqui nervoso, tenso, mas eu estou aqui falando com vocês porque eu acho que é muito importante para que as pessoas elas possam olhar no espelho, pensar da forma que elas estão falando com as outras, de que forma que ela pode mudar o comportamento, né? O não você pode falar, não tem problema nenhum, mas a forma como você vai traduzir isso, ela tem que ser diferente. Ou seja, eu trouxe na prática a teoria da Amy Cuddy, né, Gi? De finge até você Não, ser, eu ia falar isso agora. Você masterizou a arte de fingir estar calmo. Porque, pra mim, se a gente não conhecesse, eu ia falar, gente, essa paz que a pessoa... Monja Cohen aqui, é a de Cohen aqui pra gente, trazendo paz. Então, muito, muito legal. E, Adi, pra gente finalizar aqui, infelizmente, uma dica de livro, série ou filme que você indica aqui pro pessoal que tá assistindo. Olha, eu gosto de duas coisas, né? É muito importante. Eu gosto muito de documentários. Então, assim, o que eu posso dizer é que eu gosto muito de ver a trajetória de grandes pessoas da humanidade e de pessoas que fizeram as coisas diferentes. Então, a Apple, para mim, é um dos grandes casos assim emblemáticos. A gente sabe o quanto que o nome agora dele. Steve Jobs. O Steve Jobs era uma pessoa muito difícil de lidar, né? Uma pessoa, acho que quem trabalhou com ele sabe das dificuldades todas que ia ser de lidar com ele, mas era um cara com a cabeça e muito à frente de todo mundo. Eu acho que eu adoraria ter o conhecido, adoraria ter feito parte de uma estrutura como a dele. Então,
ler a biografia dele, eu acho que é muito bom, é muito legal, muito fantástico. As tiradas, os pensamentos, eu acho que fica um ponto aí para as pessoas pensarem um pouco o que elas podem fazer de inovação no mundo, né? Eu acho que ele sempre foi um cara muito inovador. Então, eu gosto bastante desse tipo de leitura, eu acho que faz parte. E eu gosto de um filme que é Em Busca da Felicidade, com Will Smith. Eu acho que é mais uma superação, que, de novo, né? Eu não gosto quando as pessoas falam assim, eu sou humilde, vim de baixo e tenho oportunidades. É difícil vir de baixo, não é fácil. Mas quando a gente vê um filme como Em Busca da Felicidade, a gente para e pensa, poxa, olha as dificuldades que esse pai com um filho sozinho teve. E ele venceu. Ele trabalhou. Ele tinha objetivos claros, bem definidos. Ele sabia onde ele queria, né? É difícil você colocar a mão no bolso, você não tem dinheiro para pagar um táxi, para pagar um ônibus. O filme mostra tudo isso, né? Todas essas dificuldades que a pessoa ela encontrou numa trajetória de uma vida profissional. E virou quem virou, né? Ele conseguiu o seu espaço, conseguiu o seu lugar e conseguiu atingir com certeza um objetivo que ele traçou. Ele caiu várias vezes. Então, eu acho que resume muito o que eu comecei no início aqui do nosso programa, que eu acho que a gente tem que ter realmente um foco, uma determinação. E não pode ter medo de cair, muito pelo contrário. Cair vai mostrar para você onde estão os perigos, onde estão os degraus, onde estão os buracos. A questão é que você tem que aprender e não cair de novo no mesmo buraco, né? Então, esses são, acho que, os pontos que eu gosto bastante de falar e de repente mostrar como uma representatividade daquilo que eu busco para mim também. Gad, muito obrigado, cara, muito assunto para te conversar, daria para a gente fazer vários programas, mas obrigado por você compartilhar um pouco da sua história, deu vários insights muito bacanas, que com certeza vão transformar carreiras, e obrigado pela oportunidade de conhecer um pouquinho. Bom, Gi, eu que agradeço, eu acho que eu já falei isso para vocês em outra oportunidade, acho que são duas pessoas que entraram na minha vida de uma forma muito legal, eu admiro vocês dois, assim, muito, como se eu conhecesse vocês há anos. Eu acho que vocês trazem também essa coisa gostosa de deixar as pessoas à vontade de falar. Eu acho que fazer parte desse programa, na verdade, sou eu que tenho que agradecer muito, porque bater um papo com vocês dois é algo que a gente leva para a vida, é algo que a gente guarda com a gente, porque a gente sabe que o quanto vocês têm de bagagem, o quanto vocês ajudam as outras pessoas. Então, quem não sabe, esses dois aqui, eles ajudam muitas pessoas a poderem voltar ao seu mercado, a poderem se encontrar, a se conhecer. Então, eu que agradeço. Eu acho que eu fico extremamente lisonjeado de poder participar do programa com vocês, estar com vocês e principalmente conhecer vocês dois. Muito obrigado. Muito obrigada e muito obrigada a você também que nos assistiu.